O Mundo Cotidiano, com Paula Favarato. Olá, professora Paula, bem-vinda por aqui. Olá, Johnny, boa tarde a todos. Nada de acordo, né, entre Ucrânia e Rússia, esse acordo que já foi alvo de muita polêmica, de contestação, Europa ficando fora, Europa querendo entrar, e a Rússia disse, esse acordo não serve para mim. Tá difícil, hein, Paula? É isso, Johnny, o ano está se encerrando e essa foi a última tentativa de 2025 para encerrar um conflito que se arrasta desde 2022, ou seja, nós vamos para 2026 sem nenhuma pretensão de encerramento dessa guerra. Essa reunião, mais uma vez, foi extremamente pouco efetiva para os objetivos de encerrar os conflitos que mais tempo se arrastam nessa primeira virada, nesses primeiros 25 anos do século XXI. Mais uma vez, deu em nada. Paula, e o que previa esse acordo para acabar com a guerra? Isso chegou a ser divulgado? Então, Johnny, as previsões são mais ou menos as mesmas dos encontros que vinham acontecendo ao longo desses últimos 3 anos, com mais intensidade no ano de 2025, porque, por incrível que pareça, nesse ano de 2025, sob a batuta do governo Donald Trump, as reuniões com Moscou, elas deram uma avançada, né? Há alguns meses atrás, a gente inclusive comentou aqui no Mundo Cotidiano, um histórico encontro entre o presidente russo e o presidente americano, né? Contrariando um pouco essa ideia de inimigos mortais da época da Guerra Fria. Então, quais são os pontos básicos, né? Para essa guerra se encerrar, Johnny, o ideal seria a Rússia retirar as tropas do território da Ucrânia, né, devolver à Ucrânia os espaços que foram anexados, principalmente umas províncias no Nordeste, que foi por onde essa guerra começou, por onde a entrada das tropas de Moscou se deram há 3 anos atrás, fazer a devolução dessa área, a retirada total das tropas, ou seja, devolver esses territórios aos ucranianos e os ucranianos, por sua vez, recolherem todo o material militar e voltarem para casa. E o mais importante, eu acho que um dos principais pontos que não faz esse acordo avançar. A Rússia faz uma questão total, completa e absoluta de que a Ucrânia continue se protegendo sozinha, sem a ajuda das tropas de outros países europeus, ou dos Estados Unidos, ou da própria OTAN. E é nesse ponto que o acordo emperra, certo? Porque para a Ucrânia ficar sozinha significa, Johnny, mais cedo ou mais tarde, seja daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, ou quem sabe um tempo até mais prolongado, sofrer um novo processo de invasão. Então, como a Ucrânia não abre mão de ter uma proteção externa e Moscou vê isso como um grande atentado à sua segurança, esse é o principal ponto de contrassenso. Na hora de definir, vou me proteger sozinha ou vou ter ajuda externa, os dois lados não chegam a uma unidade de medida e de equivalência. Por isso, todos os acordos ou tentativa deles até agora foram muito mal sucedidos. E sendo muito sincera, eu acho que esse é um grande ponto que deve empurrar com a barriga esse conflito por muito tempo. A Ucrânia não tem condição de ficar desassistida, porque ficaria vulnerável realmente, e Moscou não vai aceitar tropas da Europa Ocidental tão próximo do seu quintal. Teve uma declaração do Vladimir Putin, do dia 2 agora de dezembro, dizendo que se a Europa quiser guerra, ele está pronto para a guerra. Hoje saíram os dados também das maiores economias do mundo. A Rússia até tomou o lugar do Brasil, está lá entre as 10 maiores economias do mundo. Ou seja, parece que a guerra, as sanções, nada disso está mexendo muito com a economia deles. Putin também está com aquela fabricação rápida de muitos equipamentos bélicos, né? De armas mesmo, né? Para conseguir lutar essa guerra. Então, tudo indica, né, Paula, que esse fim aí não tem uma... Não dá dando para ver a luz no fim do túnel, né? O que acontece, né, Johnny?
envolvido há tanto tempo em um conflito, como é o caso da Rússia com a Ucrânia, o que se espera? Se espera que a sua economia entre em recessão, afinal de contas, uma guerra é algo muito caro, é muito oneroso. Por 3 anos, então, haja gasto militar. A grande questão não é bem essa em relação à Rússia. Eu acho que isso valeria para boa parte das nações do globo terrestre, menos para a Rússia. A Rússia é uma das poucas que consegue manter uma guerra por muito tempo sem se abalar tão profundamente, primeiro porque até a época do final da Guerra Fria, a gente está falando de 1991, a Rússia era dona do maior arsenal militar do mundo, né? A gente teve uma corrida armamentista muito forte, protagonizada entre Estados Unidos e Rússia, e principalmente Rússia, que deu a ela uma reserva militar absurdamente grande. Toda vez que a indústria trabalha, olha que interessante, trabalha para produzir armas, ela gera emprego, ela gera dinheiro, ela gera salário. Então, isso faz com que a sua economia estranhamente cresça. E outra coisa muito importante para a gente discutir, Johnny, talvez a coisa mais importante de todas, é que as guerras atuais, olha que coisa interessante, jamais eu vou dizer que elas dispensam caças, mísseis, essas partes mais financeiramente pesadas e onerosas, o que daria para ela um prejuízo. Mas as guerras atuais, elas são muito pautadas em guerras de precisão, que usam drone. E o drone é muito mais barato para ser desenvolvido e muito mais efetivo, muito mais eficaz, muito mais preciso do que um bombardeio com um míssil. Então, o custo para Moscou, por incrível que pareça, não é um custo tão elevado ao ponto de trazer um problema tão grande, um impacto tão grande para a sua economia. Outra coisa, ela está vendendo fertilizante, gás natural e petróleo mais caro, o que significa que ela consegue vender em menor quantidade e continuar ganhando muito dinheiro. Ou seja, pode ser um blefe? Claro que pode ser um blefe, mas sim, Putin tem condição de continuar com essa guerra por um tempo meio que indeterminado, sem contar que, obviamente, ele não está completamente sozinho e desassistido nesse conflito. É muito possível que essa reportagem ou algumas outras similares sinalizam que ele recebe um apoio, seja direto ou indireto, de países como Irã, Coreia do Norte e até a China, porque esses países rivalizam com os países da Europa Ocidental. Ou seja, enquanto a Ucrânia recebe ajuda também, mas os países que a ajudam reclamam dos gastos militares, a Rússia não só consegue se manter, como tem aliados que têm todo o interesse do mundo em continuar com esse conflito de maneira indireta, ou seja, 2026 promete uma Rússia não dando sinais de que precisa abandonar esse conflito para sobreviver. E o posicionamento do Putin também é sempre de diminuir as autoridades europeias, né, que se posicionam contra a guerra, que tentam fazer o intermédio ali, intermediar essa situação toda, e o tempo todo o Putin colocando os outros países europeus ali numa situação de inferioridade, como se a Europa não fosse mais a potência que já foi para o mundo em um outro momento, Paula. Disso por quê? Porque a acusação do Putin é sempre a mesma em relação aos Estados Unidos. A gente está perdendo um pouquinho a sua comunicação aqui, professora Paula. Eu vou pedir para você repetir de novo. Oi, agora tudo certo? Agora voltou, agora sim. O que acontece é o seguinte, né, Johnny? É um grande... a gente fala que no século XXI, para além dos tabuleiros de xadrez, que são os territórios envolvidos em guerra, o século XXI é uma época de guerras de informação e de trocas de acusação a respeito de quem tem ou quem não tem maior direito sobre a verdade. A fala do Putin é sempre a mesma, ela sempre teve a mesma linha de raciocínio. Essa guerra e a participação de outros países europeus nela significam uma tentativa de isolar a Rússia e de diminuir a sua soberania. Não terem, de fato, vencido até agora, ajudando a Ucrânia de maneira indireta, muito importante lembrar aos nossos ouvintes que nunca houve envio de tropas de nenhum país
ao território ucraniano, mas existe envio de dinheiro, envio de armas, mas ele se aproveita muito dessa narrativa. Com a ajuda de todos, a Ucrânia não me venceu. E isso o fortalece. Mas olha só, vários países europeus, como a Alemanha, por exemplo, têm publicado recentemente que está aumentando o seu investimento próprio em segurança, em autossegurança. Por quê? Porque existe um grande medo, Johnny. O grande medo de todo país europeu que está ali no quintal da Rússia é que a Rússia esteja mais fortalecida do que ela realmente parece e que ela comece uma investida para outros países. Por exemplo, saia dessa guerra restrita com a Ucrânia e, de repente, faça uma invasão ao território da Polônia ou algum outro país nessa borda oriental da Europa. Então, esse é um medo tão factual, tão verdadeiro desses países, porque 3 anos sozinha num conflito e não dando sinais de que vai se enfraquecer, esses países europeus estão tratando de investir na sua autossegurança com maior intensidade, porque vai que essa guerra piora, ao invés de retroceder para um acordo de paz, é importante que cada um cuide da sua própria segurança. Então, sim, é uma grande guerra de narrativas, onde a Rússia procura sair por cima de todas elas. Obrigado, tá, Paula, por mais esse comentário. Vou registrar aqui a participação da Aline. Tá dizendo que você é maravilhosa. Ela é sua aluna e sua fã. Poxa, que honra enorme ter os alunos ouvindo a gente nas quintas-feiras. A gente fica muito feliz. Um abraço para ela. Legal, porque assim, o aluno dentro da sala de aula é a professora que está ali dentro da sala, né? Então, deixa ela aí. Agora, no rádio, ela ligou porque quer te ouvir. Aí é diferente. Veja bem, é diferente e assim, é diferente mais porque o pessoal está de férias, então a honra é dobrada. Alguém escutando, alguém de sala de aula escutando, significa que é um bônus a mais. Para mim, fico muito feliz. E volta e meia tem alguém aqui, algum pai de aluno ou algum aluno sempre elogiando a sua participação. E a gente adora. Obrigado, tá, Paula? Um abraço a todos e uma excelente semana.